Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da operação em si. Como organizar a operação. Então, nesse segundo questionário, eu elaborei aí 11 questões pertinentes à operação em si. Ou seja, você já escolheu o produto. Agora vamos ver quais são os outros passos após a escolha do produto. E da mesma forma que o primeiro questionário, é importante vocês responderem de acordo com as ideias que vocês têm, procurando seguir uma linha de raciocínio bem, vocês vão ver que é bem fácil de vocês complementarem esse raciocínio. A única coisa é que vocês têm que fazer uma pesquisa. Tentem ao máximo, usem a internet, tentem entrar em contato talvez com alguns fornecedores, enfim. Tentem levantar ao máximo as informações, porque quanto mais informação, menor é o risco do seu negócio, ou seja, mais chances de sucesso vocês vão ter de cara com o seu negócio. Tá? Então vamos começar aqui a segunda parte desse questionário. Primeira questão, que tipo de equipamento vou precisar? Essa é obviamente uma questão que a gente já abordou e aqui eu fiz uma abordagem um pouquinho mais elaborada. Então vamos lá. Definindo o produto a ser comercializado, está na hora de verificar as opções de equipamento disponíveis. Dê preferência aos equipamentos com assistência técnica no país. Verifique o custo de reposição de peças e a logística de instalação do equipamento. A ideia é fazer uma visita aos distribuidores e conhecer o showroom de cada um. Enfim, uma questão lógica. Se você compra, por exemplo, uma máquina fotográfica, então você foi viajar para fora do país, comprou uma máquina fotográfica, aí você chega aqui no Brasil, a máquina apresenta algum defeito. Aonde você vai consertar essa máquina? Então, se você levar isso para o lado dos equipamentos, você tem que pensar da seguinte forma. A minha máquina não pode parar. Ela tem que estar funcionando continuamente. Isso, inclusive, é um assunto que eu abordo muito bem aí nessa questão da manutenção. Eu acho que vou ter uma questão que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma questão que vocês precisam tomar muito cuidado, porque ela é uma das peças-chave desse negócio. Ou seja, você tem que estar sempre vendo o equipamento antes que ele dê algum problema. O custo que você vai ter para você consertar uma máquina é muito maior do que o custo que você vai ter de fazer uma manutenção preventiva, de você prever a quebra da máquina. Então, o que acontece? Se você vai comprar, vamos voltar à história da câmera, você comprou uma máquina fotográfica importada, chega aqui no Brasil, não tem assistência técnica. Das duas, uma, ou você vai ter que procurar alguém no mercado paralelo que tente consertar, e essa pessoa obviamente vai te cobrar muito caro por isso. Além do que as peças não vão estar disponíveis no mercado, porque essa máquina não é vendida, não é comercializada no Brasil. Então você vai ter que importar essas peças. Mais um outro custo alto que você também vai ter. Em resumo, você não pode correr esse risco aqui no Brasil. Então eu aconselho que você compre máquinas que você sabe que tem assistência no Brasil. Não só assistência, como peças. E peças aqui no Brasil são muito específicas. Não é qualquer peça de qualquer máquina. Para cada máquina tem uma peça específica. Algumas partes da máquina podem até ser utilizadas em outras, mas são muito poucas. Em geral, elas são específicas para aquele equipamento. Então é um custo que você tem que arcar, e quanto menos você conseguir pagar, melhor. Então, dê preferência às máquinas comercializadas e com assistência técnica no Brasil. Ok? Segunda questão. Qual o local ideal para se instalar minha vending machine? Essa é uma questão que muita gente esquece. Vai atrás de cliente e esquece que você tem que analisar não só o cliente, mas também o local, a localização onde vai ficar essa máquina. Eu tive uma experiência que foi muito interessante. Um local, um cliente que nos pediu uma máquina e
o local para colocar a máquina era na cobertura de um prédio. Só que para chegar nessa cobertura do prédio, você tinha que passar por portas muito estreitas. Resultado, não tinha máquina que coubesse no vão da porta. Como é que nós resolvemos esse problema? Nós usamos aí um pouco de criatividade e um pouco de aventura também, porque a gente colocou uma máquina cerrada ao meio. Nós cortamos uma parte da máquina, passamos e prendemos novamente. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque obviamente, além de ter um custo, você está danificando a máquina. Mas foi a única saída para se colocar aquela máquina na cobertura do prédio. Então, quando você vai procurar um ponto, procure pontos onde o acesso seja fácil. Pense como se você fosse da transportadora que está levando a máquina. Todo o caminho que você vai percorrer com a máquina, você tem que medir para saber se cabe o equipamento. Elevador, às vezes elevador muito antigo, por exemplo, eles são muito estreitos, as portas são estreitas, e aí a máquina não cabe. Às vezes tem uma escadaria no caminho, você tem que ver se a escadaria é muito comprida, é muito alta, de repente fica muito difícil de você levar a máquina no local. Então todos os detalhes têm que ser antecipados. A antecipação é a chave para a instalação da máquina. Além disso, um ponto muito importante, no local, dependendo do tipo de máquina, você tem que ter, além de uma tomada, às vezes tem que ter uma entrada, uma saída de água. E às vezes o cliente quer que você coloque a máquina num local que não tem água. E é uma máquina, por exemplo, de café, que precisa ter água. Você tem o recurso do galão. Mas o recurso do galão é um recurso que vai te exigir um trabalho a mais, que você vai ter que ficar repondo o galão de água. A não ser que o cliente te forneça água, vai ser um custo a mais para você e vai ser um trabalho a mais também. Então pense nesses detalhes. Isso é muito importante e pode fazer uma diferença também no custo na hora de colocar a máquina no local, porque uma transportadora de máquinas hoje, se ela tiver algum local, por exemplo, com uma escada, eles vão cobrar mais caro. Eles cobram até por degrau. Então, você pense nesses detalhes, pense em todos os detalhes antecipadamente para você não ter uma surpresa na hora de instalar a máquina. Próxima questão. Quantas vezes vou precisar abastecer minha máquina? Essa é uma questão muito ligada ao produto. Então ela é muito específica para cada tipo de produto. Porque dependendo do tamanho da embalagem do produto, você vai conseguir abastecer mais ou menos produtos dentro da máquina. Obviamente que tudo está relacionado também com o valor do produto. Então você pode ter um produto grande, mas com valor mais alto. Você pode ter produtos pequenos com valor alto, você pode ter produtos grandes com valor baixo, produtos pequenos com valor baixo. E isso tudo vai impactar no teu resultado. Então, tem que se levar em consideração o tamanho do produto e, obviamente, também a configuração da máquina. Tem máquinas que permitem colocar produtos grandes e ela tem uma profundidade maior, então cabem mais estoques na máquina. Qual o raio de ação da minha operação? Raio de ação é a área de abrangência da sua operação, ou seja, até onde você vai chegar com a sua máquina, que você vai conseguir atender o seu cliente com a qualidade que você deseja, que você pretende dar para o seu cliente. A qualidade de serviço. Não adianta você ter uma máquina em São Paulo, por exemplo, e querer colocar uma máquina a 600 quilômetros de São Paulo. Você não vai conseguir atendê-la, a não ser que você tenha uma pessoa no local que tome conta da máquina. Então, você tem que ter um raio de ação que leve em consideração, principalmente hoje, o trânsito. Porque nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, você pega metrópoles que têm um problema de trânsito já. Essas metrópoles você tem que trabalhar hoje com um raio de ação menor. Ou seja, não adianta você trabalhar com, eu vou trabalhar 30 quilômetros ao redor do meu depósito. Não, você não vai conseguir. Pense em raios de ação menores. Por exemplo, trabalhar num raio de ação de 10 km no máximo. 10 km é bastante coisa. E o que significa 10 km? Dependendo do local, vai ser 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Se você tiver mais do que um ponto, você pode até otimizar essa distância. Mas coloque sempre o raio de ação
e faça um cálculo. Antecipe o cálculo. É fácil. Hoje você pode usar ferramentas que você tem na internet, como o Google Maps, por exemplo. Ele te permite calcular a distância do raio de ação, até onde você consegue chegar. E aí você usa um programa chamado Waze, W-A-Z-E, que vai te falar quanto tempo você vai demorar para ir de um ponto até o outro. Então, com essas duas ferramentas, você já consegue calcular o teu tempo dentro do seu raio de ação. E aí você faz vários cálculos para tirar uma média, usa essa média como uma base para o seu cálculo do trabalho que você vai ter para abastecer o ponto mais distante da sua operação. É claro que isso tem uma economia na hora também de você avaliar a questão de combustível. Além do tempo que você utiliza, você tem um combustível que você está gastando. Então, otimizar o combustível também ajuda na operação. Okay? Onde eu vou estocar meus produtos? Como eu falei, dependendo do produto que você escolher, você vai ter que tomar muito cuidado com a maneira como você vai estocá-lo. Eu coloquei aqui, a decisão do produto irá determinar o local e o tipo de estocagem necessários. Leve em consideração este ponto, pois em certos casos a estocagem poderá necessitar de locais especiais e podem gerar mais custo para a sua operação. Então, se você tiver, por exemplo, que estocar um produto congelado, você obviamente vai ter um custo maior. Se tiver que estocar um produto que não possa ter umidade, você vai ter que pensar nisso. Se você quiser estocar um produto caro, você vai ter que pensar na segurança. Coloque isso como sendo um detalhe na hora do planejamento, porque isso faz a diferença no seu custo e, obviamente, no seu resultado. Qual meio de transporte vou utilizar para abastecer minha máquina? Essa questão da logística, como eu falei, nós já falamos aqui sobre o raio de ação, nós já falamos aqui sobre o local e também já falamos sobre meio de transporte. Tudo vai depender do produto que você escolhe. Então, a escolha do tipo de veículo inicialmente não é tão importante e um veículo particular já resolve a maior parte dos casos. Porém, com o crescimento da operação, é necessário pensar em VUCs, ou seja, veículos urbanos de carga, para atender melhor as necessidades do negócio. Quando você começa o seu negócio, você vai ter que pensar em improvisar. A criatividade ajuda muito nessas horas. Então, por exemplo, você vai levar um produto congelado, compra um isopor grande, coloca os produtos dentro do isopor. Isso aí você pode utilizar o seu carro, você não precisa gastar dinheiro com um veículo climatizado. À medida que o negócio crescer, aí sim você vai precisar pensar em um veículo de carga e se for um produto que exija climatização, coloque um ar-condicionado dedicado à área de carga, para não haver perda de produto. Okay? Questão 7. Como vou me comunicar com os meus clientes? Essa é uma questão muito importante e ela é básica no nosso negócio. Por que eu digo isso? Vamos ler um pouquinho, vocês vão entender. Por se tratar de um comércio autônomo, isto é, sem a presença de um atendente no ato da venda, a comunicação com os clientes é fundamental para garantir a confiabilidade da operação e gerar retorno dos clientes. Para isso, mantenha os seus canais de comunicação sempre acessíveis e demarcados no equipamento de forma destacada e fácil de visualizar. As máquinas, as vending machines, elas são autônomas, não tem ninguém tomando conta delas. Elas ficam ali, a pessoa vai sozinha, coloca o dinheiro, retira o produto, faz todo o processo automaticamente. O que acontece? É um equipamento eletrônico. E, aliás, é um equipamento eletromecânico. Ele pode ter, em algum momento, algum tipo de falha que possa causar a interrupção da venda. A pessoa que botou dinheiro, ela está confiando que aquela máquina vai atendê-la prontamente. O que acontece? Se ela chega lá, coloca o dinheiro e não consegue efetivar a compra, ela vai perder a confiança na máquina. A não ser que você consiga tirar essa objeção dela. Ou seja, se você der canais em que ela possa se comunicar imediatamente e falar, olha, perdi o dinheiro aqui, como é que eu faço? Você tem que ter uma
um processo que se antecipe a qualquer expectativa do seu cliente. Então, ou você vai ter que ter um sistema para postagem do dinheiro muito rápida, ou você tem que ter uma pessoa que possa ir até o local para ressarcir o seu cliente, ou você pode se antecipar. Em muitos casos, eu utilizei a antecipação. Como é que era a antecipação? Dentro do local, uma empresa, um escritório, por exemplo, eu deixava com uma pessoa de confiança um valor, 10, 20 reais, uma caixinha com aquela pessoa, em trocados, em notas e moedas trocadas, caso a pessoa perdesse o dinheiro dela. Então, a gente já deixava avisado, deixava na própria máquina uma orientação em caso de perda, procurar a pessoa designada no local para o ressarcimento. Então, essa pessoa, ela notava os dados da pessoa que perdeu, o valor, e ressarcia aquele valor. A pessoa assinava e naquele mesmo momento a pessoa tirava aquela objeção. Ela não ficava com a objeção de não poder mais comprar na máquina porque não confia que a máquina come o dinheiro dela, perde o dinheiro, enfim. Porque equipamentos eletrônicos podem ter esse tipo de problema. Não é para acontecer sempre, mas se acontecer, você tem que ter uma saída. Então isso é fundamental. Isso é uma maneira de você não criar dentro do ambiente onde a máquina está uma desconfiança. Porque se uma pessoa perde dinheiro, com certeza ela vai falar para todas as outras que ela conhece que ela perdeu dinheiro na máquina. E obviamente isso vai criar uma desconfiança entre todo mundo que está utilizando o equipamento. Então, às vezes vale a pena se antecipar, deixar um dinheiro, deixar alguma maneira de ressarcir com urgência, para que a pessoa não pense duas vezes em comprar novamente. Ok? Quanto vou gastar com minha operação? Essa é uma questão que, obviamente, depende de todas as outras questões que a gente acabou de resolver. Então, se você tiver escolhido o produto correto, escolheu o produto que você queria, você já sabe qual produto que é, quanto é que ele custa no mercado, aí você vai escolher o equipamento. Aquele equipamento que você escolheu também, você já vai saber qual que é o custo dele. Você vai elaborar toda a logística de abastecimento e de estocagem dos produtos para a máquina e vai colocar esse custo também, vai somar esse custo também. Você vai somar um custo eventual de manter, por exemplo, um contrato de assistência técnica, isso é muito importante. Você não vai ficar utilizando o técnico todos os dias. Mas no início, por exemplo, às vezes você tem muita dificuldade e precisa de um auxílio. Além do que, se houver, como a gente falou, algum caso de pane no equipamento, você tem que estar com a pessoa para poder atender prontamente, para você não perder venda. Além disso, você tem que fazer uma manutenção que eu recomendo que pelo menos a cada 15 dias, depende muito do consumo, pode ser semanal, pode ser quinzenal ou mensal, dependendo da utilização do equipamento. Mas você tem que fazer uma manutenção. De repente você não quer fazer isso, você tem que ter uma pessoa que faça isso. Então você tem que embutir todos esses custos. Às vezes o custo de peças de reposição, o custo do transporte, né, tanto do transporte do abastecimento, quanto do próprio transporte da máquina. Isso tudo tem que ser contabilizado na sua operação. Então, somando todos esses custos, você vai saber quanto você vai gastar. Ok? E esse valor, obviamente, você vai utilizá-lo para o cálculo do das suas estimativas, das suas metas que você vai ter que atingir, o seu ganho. Tudo isso daí você vai utilizar baseado no quanto você tem de custos hoje da sua operação. Qual é o custo da mercadoria vendida, que a gente chama de CMV? Esse, obviamente, é um dos pontos principais, como nós falamos lá no começo. Você tem que saber quanto custa esse produto para você saber quanto você vai vender. Porque o custo da mercadoria, mais as despesas, mais o seu prolabório, quer dizer, a sua retirada, mais os impostos, enfim, todas as despesas, os custos, mais o lucro. Tudo isso vai somar num valor que é o seu objetivo, a sua meta. E você vai ter que atingi-la durante aquele período, que geralmente é o período mensal, com as vendas que você fizer na máquina. Então, você tem que ter muito certo quais são os custos da sua mercadoria. Isso é muito importante para você
dar o pontapé inicial do seu negócio. Quanto vou ganhar no final das contas? Obviamente, o que nós estamos falando aqui é a consequência de tudo isso. Então, você vai ter uma análise de todas as suas contas, você vai ter um perfil do seu mercado. Você só vai poder decidir o quanto você mesmo vai ganhar. O que é o ganhar? No caso do dono da empresa, é o Prolabore, como eu falei. Prolabore é a retirada dos sócios, né? É a retirada das pessoas que são donas da empresa. Nós chamamos de Prolabore. E o Prolabore, ele deve ser fixado com uma certa consciência. Não adianta você querer tirar da empresa mais do que ela pode dar. Você vai estar sufocando a empresa. Então você tem que ter consciência de que no início, por exemplo, da empresa, você vai tirar menos, às vezes vai tirar quase nada. Depende muito do ponto que você tiver. Você só vai saber quanto realmente você pode tirar mensalmente após alguns meses, quando você já vai saber qual que é o fluxo de vendas da máquina. Não se esqueça que você tem que, antes de pensar na sua retirada, você tem que pensar em pagar os custos da operação. Então, no primeiro mês, obviamente, o custo é altíssimo, porque você vai ter que fazer a instalação da máquina, você está comprando a máquina, você está em fase de experiência, você está entendendo o negócio, às vezes você não está com tanta prática. Então, tudo isso vai encarecer o seu negócio. À medida que você for crescendo a sua curva de aprendizado, né, você for aprendendo a operar melhor, você vai melhorando, você vai deixando mais eficiente o seu negócio, e isso vai barateando o seu custo. Até o momento em que você vai ter uma média do seu custo, você vai saber o quanto que você está vendendo, e aí sim você vai saber o quanto que você vai poder tirar todo mês daquela máquina. Tá? No início, precisa ser muito ponderado, tem que ter muito controle, tem que ter muito pé no chão. Ok? E a última questão, quantas máquinas vou conseguir atender por mês? Ou seja, essa é a parte mais legal de todo o negócio. Então você comprou uma máquina, você está abastecendo aquela máquina, está trabalhando com aquela máquina, você chegou aí daqui a um ano, você chegou num resultado, em termos de custos, em termos de lucro, você já sabe o que aquela máquina pode te dar. Você já tem uma retirada mais ou menos definida. O que você vai fazer? Você vai replicar todo esse conhecimento. Você vai comprar uma segunda máquina e vai utilizar aquela segunda máquina para dobrar o seu ganho, utilizando exatamente o mesmo caminho. E aí você pode fazer isso com uma, com duas, com três, com quantas máquinas você conseguir atender dentro da tua necessidade. E isso entra uma questão muito importante. Se você tem, por exemplo, a ideia de trabalhar 4 horas por dia. Se você vai trabalhar 4 horas por dia, de segunda a sexta, você vai ter 5 dias por semana para você trabalhar. 5 dias por semana trabalhando 4 horas, são 20 horas por semana. Dentro de um mês, você vai ter aproximadamente 80 horas semanais para você trabalhar. Se você utiliza 1 hora por semana para sua máquina, você ainda tem, dentro da sua semana, 19 horas para você utilizar para outros equipamentos. Você vai uma vez por semana, então você não tem como, toda semana você vai ter que ir na máquina. Se você fizer replicar isso para outras máquinas, você vai conseguir atender mais 19 máquinas. Ou seja, em vez de estar atendendo uma, você pode atender até 19. 19 máquinas sendo atendidas por mês, ou seja, 19 máquinas toda semana, você indo uma vez por semana na máquina, equivale a você multiplicar o seu ganho daquela máquina por 20. Ou seja, se você com uma máquina estava ganhando R$1.000, com 20 máquinas você vai ganhar R$20.000. Eu acho que vale a pena, né? Seriam números muito bons. E parece que é difícil chegar nisso, mas não é. Para você passar de uma máquina para 20 máquinas é muito mais rápido do que você imagina. Basta seguir todos os passos que a gente está conversando aqui hoje. Se você seguir todos os passos certinhos, se você tiver bons pontos, você consegue atingir
20 máquinas num tempo muito menor do que você imagina. Então, fica aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seus comentários. É importante para mim poder analisar. Nesses comentários, coloquem se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão que vocês, de algum tema que vocês gostariam que eu abordasse durante essa semana, coloquem também. Embaixo do vídeo, vocês vão ter aí um espaço para poder fazer esses comentários. Deixem os seus comentários, respondam no próprio e-mail, se vocês preferirem, que vocês receberam. E eu vou procurar atendê-los em todas as questões relacionadas à operação em si. E a gente vai tentar, se for uma questão muito interessante, a gente vai tentar abordar isso nas próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais.